Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. Abra comigo, por favor, Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 38. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 38. Para que o momento de oração que vamos viver daqui a pouco atinja a sua plenitude, o seu resultado, eu preciso que você entenda com muita sabedoria esta pregação. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 38. Acharam? Lucas, que era discípulo de Paulo, portanto, Lucas não conheceu pessoalmente Jesus Cristo. Saiu Jesus da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com uma febre muito alta e foram pedir a Jesus por ela. Jesus se inclinou sobre ela, repreendeu a febre e a febre passou. Imediatamente ela se levantou e colocou a servi-los. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos falando de um tempo onde a pessoa que tinha febre alta corria perigo de vida. Assim como hoje o câncer, infelizmente, é o mal do século, ainda sem cura definitiva. Assim como há 10 anos atrás a AIDS era o mal do século. Assim como no tempo de Jesus também a lepra era o mal do século. Naquele momento, pessoas também morriam de febre. Portanto, essa mulher corria risco de perder a sua própria vida. Então foram dizer a Jesus, que tinha acabado de sair da sinagoga. Jesus havia saído do culto. E foram dizer: Senhor, a sogra de Pedro corre risco de vida. A sogra de Pedro estava com uma febre muito alta e não tem nada que faça essa febre parar. O Senhor pode atendê-la? Então Jesus atravessa a rua, anda aproximadamente 700 metros, entra na casa, sobe lá no sótão, no segundo andar, e acha uma mulher há dias acamada. E nós sabemos muito bem que uma pessoa que tem febre há muitos dias, ela começa a ter já um cheiro de murrinha, um cheiro de suor ardido, curtido. Portanto, Jesus entra num quarto fedido, numa mulher que morava sozinha, com certeza com uma camisola rota, mal vestida, quem sabe até fazendo xixi naquela vasilha chamada comadre, embaixo da cama. Jesus pega uma cena deplorável. Aquela mulher precisava de um socorro. E diz a palavra, Jesus então se inclina até ela, coloca no mesmo nível. E isso quer dizer misericórdia, é colocar-se no nível do outro e levantar o outro. Foi isso que Jesus fez também por nós. Então Jesus se inclina àquela mulher, repreende aquela febre, e imediatamente a febre foi embora. Ela se levanta, desce a escada e vai fazer um cafezinho para Jesus e para o seu genro chamado Pedro. O que eu quero pregar nessa noite? Eu quero pregar sobre a febre. Não é preciso ser médico para saber que febre não é doença. Febre é sintoma. A causa é interna. Portanto, se uma pessoa tem febre e ela toma um antitérmico e a febre não passa, daqui 4 ou 6 horas ela toma de novo e a febre volta, então ela reveza o medicamento e toma pela segunda vez e a febre não passa, ela precisa correr imediatamente para o médico. Por quê? Quando a febre persiste por mais de 12 horas, significa que internamente há uma inflamação ou uma infecção. Provavelmente tem que entrar com antibiótico. Mas a febre é doença? Não. A febre é só um grito de que algo internamente está mal resolvido. Quem está entendendo a pregação, diga amém.
Oh, meus irmãos, casamento é a mesma coisa. Há momentos na vida da gente que bate uma febre, e que o casamento pela de febre, e alguém vem e presta um socorro, mas daí 4 horas, 6 horas a febre volta, e alguém presta mais um socorro, e a febre volta de novo. Responde para mim, febre é doença? O que é a febre? É um sintoma que algo lá dentro, às vezes escondido, às vezes precisa de exame, às vezes precisa de um exame mais clínico para descobrir a causa que é interna. E eu quero falar nessa noite sobre 4 coisas que geram uma febre dentro de um casamento. Primeira coisa, você precisa saber que quando você casou com essa pessoa, a vida dela não começou quando ela casou com você. Ela já tinha uma história, e uma história muito antiga. Não estou falando de idade, estou falando já também de antepassados. Eu me chamo Moisés Martins da Rocha. Quando a minha esposa casou comigo, ela casou com uma história da família Martins, que sou eu, uma história da família Rocha, sou eu. E de repente lá no meu dia a dia, eu apresento um sintoma de febre, e a minha esposa já não aguenta mais conviver comigo, porque eu vivo constantemente em febre. Mas às vezes essa febre não é culpa minha, significa que algo na minha história, no qual ela também casou com a minha história, está mal resolvido. Quem está me entendendo, diga amém. Primeiro tipo de causa que eu quero falar, diga comigo, julgos hereditários. Irmãos, baseado na Bíblia, a igreja tem uma crença que nós somos resultado de uma história familiar. O livro do Deuteronômio, no capítulo 7, diz que a bênção acompanha 1000 gerações. Portanto, eu me chamo Moisés Martins da Rocha. Todas as famílias Martins e Rocha que caminharam na presença de Deus, que fizeram aquilo que a Bíblia pede, que caminharam debaixo do temor a Deus, essas pessoas abençoaram 1000 gerações, e eu faço parte dessa vitória. Mas no livro do Deuteronômio, no capítulo 20, a Bíblia diz que assim como a bênção acompanha 1000 gerações, a maldição acompanha 3 gerações. E você vai dizer, se a bênção é 1000 gerações, só 3 gerações de maldição não é nada. Mas essas 3 gerações criam um regaço na vida de qualquer pessoa. Portanto, se eu tive antepassados que cometeram idolatria, se eu venho de antepassados que adoraram deuses pagãos, que praticaram espiritismo, que se contaminaram com gerações, eu sou resultado dessa geração. Ou seja, eu já trago para o meu casamento uma história de maldição, de julgo hereditário. A igreja trabalha isso com o sobrenome de árvore genealógica. Por exemplo, eu sou a 3ª geração. Antes de mim, o meu pai. Antes do meu pai, o meu avô. Antes do meu avô, meu bisavô. Do meu bisavô materno e paterno, tudo que eles fizeram de errado, essa carga negativa recaiu sobre mim. E quando você foi casar com essa pessoa, você nem quis saber do passado da família dela. E às vezes você casou com uma pessoa, com um histórico familiar podre. E aí começa o casamento, aparecem os problemas e aparece a febre. E você diz, por que você tem febre? Ela diz, eu não sei. Mas por que você não se livra dessa febre? E ela diz, eu não sei. E realmente ela não sabe, porque febre não é doença, febre é sintoma. E às vezes a causa dessa febre manifesta hoje no seu casamento, faz parte de uma história dos seus antepassados até a 3ª geração. Quem está me entendendo, diga amém. Resumindo, se a pessoa não encontrar Jesus Cristo ainda nessa vida, ela está ferrada. Porque todo ser humano que não passar por um processo de cura interior, está frito. Agora, eu sei que deve estar passando um filme na sua cabeça agora. Quando você casou, você trouxe 3 gerações de palavras de maldição, de atitudes de maldição, e você trouxe essa carga genética, hereditária
toda para dentro da sua casa, e quem sabe até você vive com febre. E por que você tem tanta febre? Porque você tem uma causa interna, uma inflamação, uma infecção que começou antes mesmo de você nascer, resultado da sua família hereditária. Quem está me entendendo, diga amém. Moisés, exemplo de julgos hereditários. Se você vem de famílias que tinham ódio, rancor, irmão ameaçou o outro, pai deu tiro em sobrinho, sobrinho pegou faca para tio, disputa de terra, disputa de herança, ódio, vingança, crimes, assassinatos, você é resultado de uma história de maldição. Se você vem de família que praticaram abortos, e nós já oramos por mulheres que não podiam engravidar, e coitado, a dificuldade de engravidar era só febre, mas a culpa não era dela, e quando fomos orar por ela, Deus foi nos mostrando gerações de tios e avós que praticavam abortos clandestinos, e de avós que deram remédio para mulheres que ele pegou pela rua abortar. E aí você grita de febre hoje e não sabe qual é a causa, e a infecção é antepassada. Se você vem de histórico familiar de suicídio, se você vem de histórico familiar de depressão pós-parto, de síndrome do pânico, de bipolaridade, de loucura, gerações inteiras, e veja bem, pode ser que fale. Não é necessário assim, eu bebo porque o meu pai bebeu, o meu avô morreu bebendo, o meu bisavô também morreu bebendo. Não, às vezes eu bebo, o pai não bebe, mas um tio bebe, o avô não bebe, mas o irmão do avô bebia. Pode falhar uma geração, pode pular uma casa, mas há um histórico de maldição, de vício, de bebida. Se você traz essa carga genética de suicídio, de depressão, e aí qualquer coisinha no casamento explode uma febre, qualquer coisinha você fala em morrer, fala de juntar a mochila e voltar para a casa da sua mãe, e alguém vai dizer, Moisés, eu não aguento mais essa mulher, qualquer coisa que a gente fala, ela diz que vai embora, o tempo inteiro a minha casa está em febre. E você pergunta para ela, por que você faz isso? Ela não sabe, porque quem está com febre não sabe o que está acontecendo por dentro, mas existe uma infecção, e nesse caso, às vezes, a infecção faz parte dos pais, dos avós, dos bisavós, das gerações paternas e maternas. Isso é bíblico, e a igreja tem esse pensamento de que quanto mais vindo de uma família sarada, menos febre você vai ter. Quanto mais você orar pelos seus antepassados, celebrar missa pela alma dos falecidos, dos seus antepassados, mais um processo de cura e libertação vai acontecer. Quanto mais você vasculhar a sua história e ir orando pela sua história, e vai ter seminário de cura e libertação, você vai ter seco de Jericó, você vai ter retiro de cura da árvore genealógica, você vai. Existem pessoas que atendem em cura interior, você vai. Alguém vai fazer oração de cura de traumas, você vai. E você vai lutando e lutando e lutando. Eu acredito que vamos lutar a vida inteira pela libertação dos nossos antepassados, pelas cargas e maldições hereditárias, e todo quanto lutarmos ainda será pouco, porque muito das nossas febres tem nome e não é culpa sua. A pessoa que casou com você, casou com essa história genética. Quem está me entendendo, diga amém. Diga para quem está do seu lado, a coisa está feia para o nosso lado. Você já conheceu famílias inteiras que não sabem lidar com dinheiro? Famílias inteiras que vivem quebradas financeiramente, que perderam empresas, perderam casas, tinham terrenos e hoje não tem nada, devem na praça. Pessoas dos seus antepassados que suicidaram por causa de dívidas. E aí você de repente está com febre dizendo, Moisés, nada na minha vida prospera, parece até que tem um trem. Tem mesmo.
A causa está além da sua vida. A causa é a maldição e o jugo hereditário dos seus antepassados. Quem não conhece aqui famílias inteiras que têm problema com vício, famílias inteiras que têm problema de esterilidade, de infertilidade, de aborto, famílias inteiras que têm problema de ódio, de rancor, de divisão dentro de casa, famílias inteiras contaminadas por causa de espiritismo, de antepassados que cometeram idolatria e fizeram aquilo que a Bíblia proíbe, frequentaram lugares e mexiam com coisas proibidas, e toda essa carga negativa chegou até você. E às vezes há febres dentro do seu casamento, que a única forma de curar essa febre é dar um antibiótico chamado Jesus Cristo, para curar e libertar a sua história antepassada, para que no dia de hoje a sua febre vá embora, mas a causa está antes de você nascer. Quem está me entendendo, diga amém. Então dá um glória a Deus e aplaude ao Senhor Jesus Cristo. O marido olha para a esposa para o marido e diz: quando você casou comigo, você casou com tudo isso junto. Existe uma segunda causa de sintoma de febre atual. Diga comigo: traumas de gestação. É por isso que a igreja é muito cautelosa. Quando a igreja pede para que casais de namorados não fazem sexo fora da hora, também é pensando nisso. Porque o governo vai dizer: não, pode transar à vontade, desde que use a camisinha, nós só não queremos ter problema com AIDS, o resto dane-se. Só que o Estado não preocupa com essas coisas. Qual é o remédio contra o aborto? É a castidade. Qual é o remédio contra a AIDS? É a castidade. Porque se o sexo fosse feito, programado na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, e esse momento essa pessoa se chama matrimônio, não haveria AIDS, não haveria aborto. E é por isso que às vezes nós começamos a namorar, e aí engravidamos fora da hora, e a primeira sensação dos nossos pais, dos nossos avós, é dizer: eu não queria essa criança, eu não podia ter filho agora, eu não podia ter mais um filho. E aí começa uma coisinha perigosa, chamada ferida no inconsciente, trauma. A partir do 23º dia, diz a psicologia, que começa a formação do subconsciente. O subconsciente é o porão onde fica guardado tudo quanto é lixo, a partir do dia 23 que a criança foi gerada no seio de uma mulher. Eu estou dizendo que a criança é do tamanho de uma cabeça de um alfinete. E se a mãe diz: eu não queria ter, essa criança já assimilou: a minha mãe não me quer, eu sou rejeitada, eu vim de atrevido, eu não podia ter vindo agora. A criança nasce, é indiferente com a mãe, tem rejeição, é toda carente, não dá certo nos relacionamentos, tem dificuldade de sentir amor, não está preparada para amar, porque foi rejeitada desde a concepção. E você casa com essa pessoa, tudo que você faz está ruim, você dá amor, não dá certo, você não dá amor, você é cobrado. Isso é febre, mas a causa dessa febre que você casou hoje, não está hoje, na atualidade da pessoa. Às vezes está no dia 23 até o 9º mês, enquanto o seu marido, a sua esposa, nem tinha nascido ainda, era desse tamanho, mas ela já tinha traumas de gestação. Os traumas de gestação começam no dia 23, após a fecundação, e vão até o parto. Se você, por exemplo, é filho de pais separados, você tem esses bloqueios. Desculpa, se você é filho de mãe ou pai solteiro, você também tem alguns tipos de bloqueio. Se os seus pais se separaram durante a sua gestação, você na barriga da sua mamãe, se a sua mãe não te queria, se ela até pensou em te abortar,
Se ela até tomou alguma coisa, ou tentou provocar o aborto e não deu certo, pior ainda, porque você já nasce com aquele trauma de morte. Nós já oramos por pessoas com 30 anos de idade, que têm muita vontade de suicidar, e quando nós fomos orar, nós vimos a mãe dela tentando abortar ela ainda na barriga, e ela tem esse sentimento de morrer, mas essa tentativa de suicídio é só febre. Onde está a causa? Quando ela ainda era feto na barriga da mamãe. Quem está me entendendo, diga amém. Diga para quem está do seu lado, a sua história não deve ser muito fácil, não. E aí, desculpa, se você é o filho mais velho, ou a filha mais velha, você traz toda aquela carga de tensão, impotência, medo, questionamento, dúvida, porque era o primeiro filho. Ou seja, aqueles que são o filho mais velho, traz uma ziquezeira para abertura de útero, que só Deus vai explicar. Mas aí você diz, graças a Deus eu não sou o mais velho, eu sou o segundo. Mas pode ter gerado uma situação que a sua mãe tinha acabado de ter você, e aí já engravidou logo. O irmão que veio tem pouca idade em relação a você, roubou o seu colo, roubou o seu leite, roubou a intenção, e a vida inteira você tem um sentimento de que a sua mãe ama mais o seu irmão do que você. Na verdade, isso é só febre. A causa? Trauma. Eu espero que você esteja entendendo o que eu quero dizer. Se você é o caçulo, piorou. Quero contar para você, por exemplo, o meu caso. A minha mãe é analfabeta até hoje, ela é viva, mas não assina nem o nome. O meu pai estudou até 4ª série de grupo, naquela época que ia 6 quilômetros de cavalo para estudar. Eles andavam perambulando, cozinhando carvão. Aí estava fazendo carvão aqui, nascia um filho. Acabava o carvão, ia para outra cidade, começava a cozinhar carvão, minha mãe engravidava, nem sabia, cozinhando carvão, abortava os filhos, morria cozido na beira do fogão. Aí mudava para outro lugar, nascia um irmão. A minha mãe engravidou 11 vezes, 6 filhos morreram cozidos, cozinhados, no forno de carvão. A minha mãe carregando peso, ajudando meu pai. Sobraram de 11 quantos? 5. Dos 5, 4, cada um nasceu numa roça diferente. Depois que a família cansou daquela vida, mudou para a cidade, a minha mãe já coroa, dizendo, eu não quero mais filho, porque ela já tinha um trauma. A mãe dela morreu no parto dela, ela não conheceu a mãe, então ela morria de medo de engravidar. Passa um período grande, ela engravida de mim. A minha família conta que a minha mãe, coitada, ingênua de roça, não tinha essa concepção. Mas se fosse uma mulher moderna, ela teria todos os motivos para me abortar. Rejeitou o tempo inteiro, vomitou os 9 meses, tentou morrer os 9 meses, dava soco na barriga, não era culpa dela. Ela também tinha um trauma que fazia ela ter febre. Resultado, quando eu nasci muito doente. Os médicos acharam que eu não ia sobreviver, tanto é que o meu pai, um homem de Deus, fez uma promessa na beirada da cama, dizendo que se eu sobrevivesse, eu ia chamar Moisés, para um dia eu ser igual Moisés da Bíblia, e hoje eu estou aqui. É por isso que eu não posso fazer outra coisa na vida, a não ser tirar o povo do Egito e levar para Canaã, porque eu nasci para ser Moisés. Na verdade, eu sobrevivi para ser Moisés, mas até hoje eu lido com a carga negativa da minha família. Até hoje eu sou muito sensível. Eu passei até os 14 anos mais no hospital do que em casa. Tudo em mim doía, tudo quanto é doença eu tinha. Eu ando já com farmacinha para lá e para cá. Quando a minha esposa foi casar comigo, eu falei, acho que você está casando com um idoso, porque tudo em mim dói, tudo em mim é complicado. Eu pareço um velho cheio de ziquezeira. Eu tenho consciência de que os problemas que eu tenho hoje são só febre, mas a causa dessa febre é quando eu estava na barriga da minha mãe, que também teve febre, porque sofreu a mesma coisa na roça, na barriga da mãe dela. Quanto mais bichada é a história da sua família, mais vida negativa você tem, e é por isso que acontece as febres no casamento, e você quer separar, mas se você conhecer a história do seu marido, da sua esposa, você vai ver que precisa ter um pouco mais de paciência, de amor e de oração, porque não tem culpa da febre, ele também é vítima de uma infecção. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Pode dar um glória a Deus, aplaude o Senhor Jesus.
Então, se quando você estava na barriga da sua mãe, a sua mãe passou fome, se teve que trabalhar pesado, às vezes você tinha o pai que trabalhava fora, quem sabe ele era caminhoneiro, a cada 20 dias voltava para casa. Para ele voltava para casa para sustentar você e te dar dignidade. Criança não olha pai ausente como fonte de dinheiro, olha como rejeição. Se na barriga da mamãe você não escutava a voz do papai, até hoje você tem dificuldade com o pai. Casou, tem dificuldade com seu filho, homem. Casou, tem dificuldade com seu marido, porque representa a pessoa paterna. Tudo isso é só febre. Onde está o problema? A ausência do seu pai durante a sua gestação. A psicologia chama isso de ferida do inconsciente. Eu estou chamando de traumas de gestação. Mães que fumaram durante a gestação. Mulheres que tiveram depressão durante a gestação. E graças a Deus você nasceu e você está aqui. Mas todo dia a sua alma grita de febre. E a causa? Uma gestação mal resolvida. Nós já oramos por pessoas que não conseguem tirar carta de motorista. E quando nós fomos orar, Deus revelava o quê? Gestação, rejeição, falta de amor, trauma, abuso, ausência, maldição. Quebra, a pessoa tenta tirar a carta de motorista e passa. Tomar pau na hora de tirar o exame da carteira, da carta, era só febre. A causa estava na infância dela. Então eu já falei de 2 coisas, prometi falar de 4. Quando você casa com uma pessoa com uma herança de julgos antepassados até a 3ª gestação. E quando você casa com uma pessoa que a partir do dia 23 da gestação até o 9º mês e o parto, viveu feridas na sua gestação e nasceu com traumas de gestação. Quando você casou com tudo isso. Diga para quem está do seu lado, tenha mais paciência comigo, porque eu tenho uma história. Terceiro tipo de causa de sintomas de febre. Diga comigo, trauma de infância. Segundo a psicologia, os traumas de infância começam na hora do parto e vão até a idade da razão. Quando é a idade da razão? Depende de pessoa para pessoa. Tem crianças que entram na pré-adolescência, 11, 12 anos na idade da razão. Tem uns que com 14 é bobo até hoje. Enche o saco, faz pirraça, mas ainda não entrou na idade da razão. Vamos meiar a situação. Os traumas vão até o meio da adolescência. 13, 14, quem sabe 15, mas quem sabe 11 anos. Se você já não nasceu de parto normal, se houve uma ansiedade e um desespero de passar da hora, e você hoje com 40 anos é uma pessoa ansiosa, imediatista, não aguenta esperar, e o povo, parece que nasceu 7 meses, foi isso mesmo. Às vezes nasceu de 7 meses, às vezes passou da hora de nascer, e o médico já pegou você roxinho, já com o cordão umbilical, quem sabe enrolado. Essa é a explicação, porque que tudo que você começa, você para. Você tem medo do novo, você tem medo de sair para fora, você é uma pessoa insegura. Foi isso que você viveu na hora do seu nascimento. Começa pelo parto, e começa o 1º aninho, 2º aninho, pais que se separaram na infância, crianças que eram pobres. Rapidamente sua mãe engravidou de novo, o seu irmão mais novo que você tem 1 ano e pouco de diferença, e até hoje parece que a sua família volta as atenções para ele, porque na verdade ele acabou roubando a sua infância. Às vezes você veio depois de um irmão e tem aquela história, tipo do Lula, que a família comprava roupa para o mais velho, ficava apertado, vinha para o irmão de baixo, o irmão de baixo usava e vinha para o terceiro. Aquela história de vender o picolé, suquinho, chup-chup, engraxou o sapato. O primeiro tênis que teve foi uma conga, um quichute. É o mesmo para ir para catequese, para jogar bola, fazer educação física. Tem aquela história de ir para a escola, levando material em pacote de arroz vazio. Na emborná que a mamãe fazia, costurado de roupa, de pano. Eu sei, essa também foi a minha história.
Isso é humildade? Sim. Isso é nobreza? Sim. Mas não é nobreza ver criança tomando Coca-Cola e comendo hambúrguer na merenda, e a gente com pão com ovo gelado, que mamãe fazia às 6:30 da manhã para a gente levar para a escola. Quando a gente ia comer o pão com ovo na hora do recreio, o ovo estava geladinho. E aí você foi chamado de burro na sala de aula. E até hoje você tem uma dificuldade enorme com matemática. Por quê? Porque quem te chamava de burro aos 6 anos de idade era professora de matemática. Como é que isso chama? Trauma de infância. Famílias que eram pobres, pais que eram ausentes, mamães que tiveram depressão pós-parto. Quem sabe você foi abusado na infância. E posso dizer com autonomia, porque quantos gays eu já atendi. E os gays precisam não ser aceitos, precisam ser ajudados, porque 99% dos homossexuais que eu já ajudei em 17 anos, todos tinham trauma de infância, ou não foram amados, ou não foram rejeitados, ou o pai queria menina, ou foi fabricado no trauma. E aí hoje a homossexualidade é uma febre, mas a culpa não é deles. Eles têm uma ferida que talvez eles nem sabem o que é, mas se chegasse perto de Jesus, Jesus ia mostrar onde está a infecção, ia ser um antibiótico, ia curá-los, e aí a febre ia embora, e poderiam ser homens e mulheres felizes para a glória de Deus. Não sei como é que foi a sua infância. Estou falando do parto aos 11, 12, 13, 14 anos. Cada das coisas que você viveu que eu não posso imaginar. Estou tentando dar exemplos para abrir a sua mente. Você que o seu pai via vocês tomando banho quando eram novas, você foi invadida na sua privacidade. Vocês que têm essas histórias embutidas que talvez nem o marido sabe, de avô que passou a mão em você, de tio que aproveitava de vocês quando vocês iam para o sítio. Começou a namorar muito cedo, perdeu a virgindade. Primeiro rapaz que passou pela sua vida praticamente te usou. Quem sabe nem o seu marido sabe, mas você tem uma história de um aborto aos 12, aos 13. Sua primeiro ato sexual, você já engravidou, já fez uma besteira. Quem sabe hoje você tem 10 anos de casado e tem um bloqueio sexual gigante. Dificuldade com sexo, é só febre. Onde está a causa? Às vezes lá na sua adolescência, lá na sua pré-adolescência. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Terceira coisa então, quando você casou com essa pessoa, você casou também com seus traumas de infância até adolescência. Pergunte para quem está do seu lado, você está entendendo? Está entendendo sim ou não? Quem está entendendo, dá um glória a Deus, por favor. Moisés, você está falando de coisas tão sérias e tão tristes, para que você está pedindo um glória a Deus? Porque você veio aqui porque Deus quer curar você, para libertar a tua vida, virar a tua página e começar uma nova história. Diga aleluia. É para isso que você veio aqui. Pode aplaudir, pode aplaudir. Hoje é noite de cura interior. Hoje é noite de cura interior. Nós vamos rasgar o seu passado aos pés da cruz de Jesus, e vai se cumprir aquilo que diz o livro do Apocalipse capítulo 21. Aquele que está sentado no alto e sublime trono diz: eu faço nova todas as coisas, tudo que era velho passou, e eis que tudo se faz novo. Diga amém. Mas diga para quem está do seu lado: quando você casou comigo, casou com toda essa história. Diga comigo: jugo hereditário, traumas de gestação, traumas de infância. Pode ficar tranquilo que de 14, 15 anos para frente já não gera mais trauma. É criar vergonha na cara, perdoar e recomeçar. Mas eu quero falar de uma quarta coisa que tem sido vítima de muitos casais e famílias que eu tenho atendido pelo Brasil. Diga comigo: maldição de palavras. Diz o livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículo 11. A bênção do pai fortalece os filhos. Bênção mãe, bênção pai, vai com Deus meu filho, Deus te pague, Deus te abençoe. A bênção dos pais fortalece os filhos, mas a maldição de uma mãe arrasa até o alicerce.
Moisés, de que você está falando? Quem nunca escutou a frase, ah é? Não vai me obedecer não? Você vai ver. Quando você sair e encontrar um marido igual o seu pai, para acabar com você, para você ver o que eu passo. E não é que a fulana está namorando um vagabundo com a mesma característica do pai. Parece até que a língua da mãe põe o homem na vida da filha. É verdade ou não é? Quem não conhece a seguinte história, quem sabe é a sua, hein? Ah, não vai me obedecer não? Sai! A hora que voltar barriguda, buchuda, aí eu quero ver. Vai ter que morar aqui em casa e comer o pão que o diabo amassou. Já saiu de casa grávida pela língua da mãe. Engravida ou não engravida? Engravida. Moisés, por que isso funciona? Por dois motivos. Por causa da herança sanguínea. DNA. Eu me chamo Moisés Martins da Rocha. Eu tenho ligação genética com a família Martins e com a família Rocha. Portanto, se eu abençoo 1000 gerações. Mas se eu amaldiçoo 3. Essa herança de DNA, sangue. Se sua sogra virar para você e te amaldiçoar, não se preocupar não, porque sogra não tem seu sangue. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Eu tenho um amigo lá que no dia que eu fui casar me amaldiçoou. A praga de amigo e nada é merda, é a mesma coisa. A ligação é genética. E um detalhe, a ligação é sempre para frente e não para trás. Por exemplo, filho não amaldiçoa mãe, mas mãe amaldiçoa filho. É para frente, não é para trás. Neto não amaldiçoa avó, mas a avó amaldiçoa a neta. É sempre a próxima geração para frente. Ai, Moisés, eu queria que você orasse por mim, porque uma tia minha me rogou uma praga no dia do meu casamento. Tia nem é parente, tia é irmã da mãe da gente. Não precisa preocupar, não precisa preocupar não. É igual cunhado. Cunhado não é parente, cunhado é o cara que vem, pega a irmã da gente e leva embora. Então, primeiro, ligação genética, sempre na geração posterior e não para trás. Quem está me entendendo, diga amém. Segundo motivo do porquê funciona, por causa da ligação espiritual. É por isso que lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Por quê? Por causa da autoridade espiritual que eu tenho sobre a família Martins e a família Rocha. Então quando eu faço a vontade de Deus, quando eu ligo na terra, então eu ligo no céu, a libertação da família Rocha, e eu persisto nisso, e eu cumpro o meu voto com Deus, eu tenho autoridade sobre a minha casa, então Deus age na minha aliança. Então, ligação espiritual, autoridade espiritual, segundo, e autoridade genética, DNA. Moisés, praga pega. Então, para quem não está na presença de Deus, até carro na rua pega. Mas, pega. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Moisés, mas foi só por brincadeira. A boca fala do que o coração está cheio. Quando libera, o coração já desejou. E talvez você vive hoje. E eu quero só para terminar, eu atendi em Marília, há 20 dias atrás, um caso assim. O moço chegou para mim e falou, senhor Moisés, quando a gente foi casar, a minha sogra virou para minha esposa e falou, você vai ver, a vida inteira você não vai conquistar nada na vida, sempre você vai pedir para morar no fundo do meu quintal, você vai ver. Ele falou, a gente já tem 12 anos de casado, já tem 2 crianças, a gente nunca conseguiu comprar nenhum lote. A gente é escravo de morar no fundo da sogra. Foi maldição ou não foi? Eu falei, e das bravas, sua sogra é uma bruxa em pessoa. E aí ele falou, e aí como é que resolve? Eu falei, meu filho. E aí, graças a Deus, à noite teve quebra de maldição, nós oramos, eu falei, agora você tem que tomar posse e crer que Deus está operando e que você vai prosperar. Mas é a língua. Então, para a gente finalizar, eu disse 4 coisas que geram febre. Primeiro, julgos hereditários. Segundo, trauma de
gestação. Terceiro, trauma de infância. Quarto, maldições da língua, das palavras. Quem entendeu a pregação, diga amém. Amém. Agora vem cá, eu não estou tirando o peso do seu ato. Ah, tadinho, ele traiu porque, coitado, ele tem um trauma. Não vem não, safado. Não avacalha o negócio não. Eu estou falando de febre, não estou falando de pecado. Está me entendendo? Eu estou dizendo que agora você vai olhar para a atitude da sua esposa e do seu marido e vai tentar ajudá-lo, entendendo que você casou com uma história de 4 coisas que você aprendeu com o gordinho de Minas Gerais essa noite. Então você vai ter mais paciência, mais misericórdia. É por isso que eu abri ontem dizendo que tem que orar. Vocês vão ter que meter a cara na igreja, e ir para acampamento de libertação, e ferver em Jesus Cristo, para ir sendo curado. Quanto mais curado, melhor marido. Quanto mais sarado, melhor esposa, melhor pai, melhor avô, melhor avó. E como Deus quer curar você, para que você possa amar com dignidade, abre o seu coração, busque a presença de Deus. Escutando essa pregação, não se sinta triste. Eu sei que você identificou muita coisa. Não fica com o sentimento de ai que dó de mim. Não. Se livra dessa culpa, levanta a tua cabeça. Nós vamos pedir a Deus que restaure nessa noite o seu coração, que você consiga se perdoar, que você consiga reviver a sua história e ser curado, para que você saia pronto, curado, para amar, para a glória de Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Eu quero dizer que essa pregação está sendo filmada. Se eu fosse você, eu comprava esse DVD depois, para assistir. Dá também para o pai, para os avós, para eles verem as cagadas que eles fizeram na sua vida também. Não estou fazendo mexã não, porque eu não sei nem para onde vai o dinheiro das CDs. Mas se quiser amanhã, compra o meu livro que eu já estou indo embora. Vamos ficar de pé? O Márcio, a Andréia, quem mais vai ajudar na oração? Quem já pode dar um climazinho gostoso, para a gente fazer esse momento de cura, de oração, e deixar Deus trabalhar. Eu quero que o marido e a esposa olhem uns nos olhos do outro. Vai. Enquanto a gente se organiza aqui, eu vou dar 1 minuto, contado no meu relógio, para vocês dois conversarem o que você achou dessa pregação. As febres que há na casa de vocês, o que você achou? É verdade mesmo? É isso mesmo? Tem coisa para mexer? Partilha aí vocês dois, 1 minutinho, enquanto a gente se prepara aqui.